tudo que eu aprendi na gestação aqui em relação a treino, tá? Eu sei que muitas mamães aí têm dúvidas do que fazer, como fazer, e eu confesso que eu também tinha muita dúvida no começo da minha gestação, até porque nunca foi a minha especialidade trabalhar com gestantes, né? Ter essa questão ali da gestação, levar o treino para a gestante. Então eu confesso também que eu fiquei um pouco assim, meu Deus, e agora? Mas eu estudei, eu me aperfeiçoei, eu fiz alguns cursos também, então eu, gente, meti as caras pra entender como é que funciona isso, né? E poder trazer o melhor pra mim, pra Giovana, e daqui a pouco, logo mais, pra todas as mamães aí de fora, né, que estiverem aptas a treinar. Primeiro ponto que você tem que considerar, gente, é que gravidez não é doença, tá? Porém, ela requer algumas limitações, sim. Então, você não tá proibida de treinar desde que, né, obviamente, o seu médico, ele te libere. Então, se você tá com uma gestação saudável, se você não tá tendo sangramento, se você não tá tendo problemas quando vai treinar de contração uterina, problemas de pressão durante o treino, arritmia cardíaca, nada disso, se você está completamente apta a treinar e seu médico de fato te liberou pro treino, não tem porquê você fugir e não treinar, parar de treinar, até mesmo se você já for uma pessoa que já treinava antes, de uma vida bem ativa. Então, o que eu quero trazer aqui com esse vídeo é que, primeiro ponto existem 3 momentos, 3 fases da gravidez em que a gente tem que levar em consideração, que é o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre, né? O primeiro trimestre, ele tá ali onde dá aquele medinho na gente, né? Caraca, meu Deus, os primeiros 3 meses, né? É onde a gente fica meio receosa ali de fazer alguma coisa, de fazer algum esforço, né? Porque antigamente, né, se dizia muito pra gente não forçar até o terceiro mês. Mas hoje, né, estudos já mostram que você não precisa necessariamente ficar igual uma planta durante ali os 3 meses. Você tá, como eu te falei, se tá tudo bem, seu médico te libera, você pode seguir vida normal ali. É claro que com algumas limitações, com alguma restrição, você vai desacelerar um pouco do que você estava fazendo e tá tudo bem. Então, o primeiro trimestre é o momento ali em que, durante o treino, durante alguns exercícios, você consegue sim fazer coisas, digamos assim, mais normais. Então, é como se você, de fato, a barriga ainda não tá aparecendo e você não tá tendo muito que se preocupar com amplitude de movimento, com certos exercícios que talvez force mais ali a questão do abdômen, como uma prancha abdominal, como, por exemplo, um stiff que você está fazendo, um 4 apoios que você está fazendo. Então, esses tipos de exercício, né, eles são colocados de maneira em que você tem que ter uma tensão maior ali no segundo, no terceiro trimestre, que você tem um peso, uma pressão abdominal maior, e visto também o teu nível de condicionamento físico. Se é um nível iniciante, se já é um nível avançado, se isso vai fazer sentido ou não para você. Por exemplo, se você é um nível iniciante, não tem porque você chegar e fazer um shift, que é um exercício totalmente complexo. Uma prancha, não, você não precisa e nem deve fazer esse exercício. Agora, se você é uma pessoa mais avançada, né, e tem uma consciência corporal, sabe ativar bem o projeto do seu abdômen, sabe ter uma contração boa ali do abdômen para que você não relaxe o mesmo, não gere aquela pressão desnecessária, é claro que você pode fazer ali, desde que você tenha toda uma orientação para isso e não saia fazendo de forma aleatória aí, por favor, hein? Lembrando, gente, só um ressalvo aqui que a diástase, ela vai ocorrer, tá? É um fenômeno que acontece aí, né, fisiológico, vou botar como fenômeno, é um fenômeno que acontece aí de forma fisiológica no nosso corpo, só que existe graus e graus de diástase, tá? Então, para que a gente consiga prevenir a diástase da melhor forma, o treino, ele é a principal saída para isso, ok? Você não vai deixar de ter a diástase porque você treina, não, ela vai acontecer. Porém, você consegue minimizar esses danos, esses riscos, beleza? Então, só para deixar esse salvo aí da diástase. Por isso, a ativação do transverso do seu abdômen, ela é muito importante durante o seu período de gestação, ok? Então, durante o primeiro trimestre, é uma fase ali em que a gente mantém ali a rotina dos treinos com mais cautela, vai reduzindo um pouco a intensidade ali de leve. Pessoas iniciantes, pessoas avançadas aí, depende do tipo de nível de condicionamento que você tem para de fato determinar o tipo de treino que você vai fazer, tá? Primeiro trimestre, lembrando também que é o momento que a gente fica mais enjoada, mais indisposta, né? Algumas mulheres vomitam muito, né? Ficam mega sem vontade de fazer nada. Então, esse primeiro trimestre acaba sendo um momento ali mais conturbado para as mamães, né? E o segundo trimestre é o segundo trimestre onde você já fica aí com mais energia. É onde você fica mais disposta para fazer tudo. Então, aproveita, minha filha. Se você tá precisando botar tudo em ordem, o segundo trimestre ele é perfeito para isso, tá? E além disso, os treinos, né? Consequentemente, você estando mais disposta, seus treinos eles vão render muito mais. Porém, aí entra já a dificuldade da barriga, né? A barriga que era uma no primeiro trimestre, no segundo trimestre ela já praticamente dobrou quase de tamanho, né? Pra muitas mamães. Tem mamãe que ouço o relato: ai, minha barriga só apareceu depois do 5º mês, só do 6º mês. É claro que isso varia muito de organismo para organismo. Mas o normal aí é que no segundo trimestre a tua barriga esteja bem maior do que, obviamente, no primeiro trimestre, né? E você já tem dificuldade em realizar alguns determinados exercícios.
como por exemplo amplitude no leg 45. Então, ao invés de você descer igual você descia ali no primeiro trimestre com mais amplitude, você acaba tendo já essa amplitude reduzida e você não consegue mais descer tanto. Então, fazer um leg 45, por exemplo, com os pés paralelos, não seja tão eficiente para você. E para isso, você vai precisar utilizar os pés mais abduzidos, até mesmo para, não só por conta da amplitude, mas pela pressão no assoalho pélvico que pode ocasionar também ali. Então é importante você sempre se atentar a esses fatores. Então você fazer com o pé mais abduzido, você consegue uma boa amplitude e também não gera tanta sobrecarga ali no assoalho pélvico, até porque a intensidade do seu treino, ela naturalmente ela vai reduzir. Você não vai conseguir pegar as cargas que você pegava antes, você não vai conseguir fazer no mesmo ritmo que você fazia antes do treino. Se você fazia um treino de 40 minutos, hoje vai levar 1 hora para você treinar. E claro que o recomendado para grávidas treinarem aí é até 1 hora, a gente não precisa passar disso, tá? Porque você não pode causar uma hipoglicemia e algo mais sério, então o legal ali é até 1 hora, beleza? Não passar muito disso. Porém, os treinos vocês vão ver que vão durar um pouco mais, porque o tempo de descanso vai precisar aumentar para você poder se recuperar. Você vai fadigar mais rápido, você vai cansar mais rápido, tanto para falar quanto para respirar, para fazer, é muita coisa para a gente raciocinar ao mesmo tempo. E agora, mais do que nunca, a gente tem que se preocupar com a questão do nosso abdômen, mantendo sempre ele contraído, para que não haja essa expansão aí, digamos assim, da diástase, para que ela não fique maior ainda do que ela possa ser, ok? Então é importante a gente estar sempre se atentando à nossa respiração durante os exercícios, ok? Então o segundo trimestre já começa a ser um trimestre aí onde a gente tem algumas cautelas, né? Principalmente ali no finalzinho dele, ali pro 6º mês, onde exercícios de 4 apoio ali, se você também não é uma pessoa avançada, se você não sabe fazer uma ativação boa ali do seu abdômen, acaba que você deixa muita pressão no seu abdômen, porque você fica de 4 apoios, o peso fica todo aqui e você deixa o seu abdômen totalmente solto. Então isso não é legal. Então a ideia é você ter essa consciência corporal, fazer essa ativação boa do abdômen. E eu sei que muitas pessoas não sabem fazer isso, né? E quando a gente está grávida, é mais uma coisa que a gente tem que pensar e de fato colocar em prática, além da técnica de movimento e diversos outros pontos que a gente tem que se atentar ali durante algum exercício específico. Então é legal que você, nesse momento, tá? Você evite fazer exercícios ali 4 apoios se você principalmente é uma pessoa iniciante. Se você já é uma avançada e você já tem essa consciência corporal boa, tudo bem. Agora, se você não é, exercícios de 4 apoio ali no 6º pro 7º, finalzinho, né? Do 2º pro 3º trimestre ali, tem que ter uma cautela ainda maior, ok? Então a ideia é só essa, não é que seja proibido você fazer, não. É só mesmo para evitar esse ponto de diástase, esse desconforto depois que você possa ter ali de fato abdominal. Mas não é proibido, não causa nada assim pro bebê específico, ok? Exercícios como, por exemplo, elevação pélvica, vai ficar ruim de você fazer na máquina, por exemplo, ou até mesmo na barra. Então eu super indico que você comece a ajustar esses exercícios, como por exemplo, fazer com uma mini band no chão, onde você coloca uma mini band, ela ajuda a tracionar mais o seu glúteo, forçando uma abdução ali, e você tem um estímulo bom no glúteo. Agora, se você faz com a barra ou se você faz na máquina, você tem que se atentar ao posicionamento, onde não vai ser mais aqui onde você colocava antes, porque vai te gerar desconforto. E é normal e nem deve ser apoiado aí. Então você vai colocar sempre aqui mais na sua perna, onde vai mudar um pouco a técnica do movimento. Eu não acho legal, então prefiro que faça de fato ali no chão, tá? Equilíbrio, teu equilíbrio, minha filha, no 2º trimestre vai começar a alterar também. Então, aquela pessoa que era totalmente equilibrada na vida vai começar a desequilibrar agora. Então, você vai começar a perceber dificuldades em fazer exercícios, por exemplo, unilaterais. Porque a sua base mecânica está sendo diferenciada, sua marcha está ficando com dificuldade. Então, para isso é importante a gente trabalhar marchas também durante o treino, onde a gente consegue trabalhar o equilíbrio junto com a contração abdominal, junto com a respiração, para fortalecer ainda mais esse abdômen. Então, você tem que tomar cuidado para fazer exercícios de a fundo, exercícios de passada, exercícios que são búlgaro, enfim, exercícios unilaterais que exigem mais ainda do seu equilíbrio, tá? Então, se é uma pessoa mais iniciante, tem que tomar mais cuidado ainda. É proibido? Não, é só você tomar cuidado, ok? E aí entramos no 3º trimestre. 2º trimestre é basicamente essa loucura toda, são várias coisas ao mesmo tempo, que a barriga cresce muito e aí sim o treino ele começa, né, de fato, ver algumas mudanças significativas ali. E o 3º trimestre é o ponto já que a tua barriga já tá quase explodindo, né? Chega ali no 8º, 9º mês, minha filha, tu já não quer mais nada, só quer ficar prostrada ali na cama, né, porque a tua barriga já tá estourando. Então chega o 7º mês ainda tá tranquilo, o 8º já tá, né, caminhando pro 9º já era, deu ruim, né não? E aí você vai ficar agora deitada, só esperando ali um momento. O 3º trimestre, dependendo ali da fase do mês, se é o 7º mês, por exemplo, é um mês que ainda dá para acompanhar o ritmo do 2º trimestre.
Se for ali já no finalzinho, como eu te falei, 9º mês, aí já começa a ter mais cautela ainda, porque a barriga já começa a tá maior, você começa já a ficar mais indisposta de novo. Como se estivesse tendo os reflexos lá do primeiro trimestre com todas essas sensações. É claro que você vai continuar sempre mantendo a ativação do seu abdômen, fortalecendo o seu assoalho pélvico, principalmente, né, se você vai ter um parto normal, enfim. Então você vai fazer exercícios focados nisso. Pra você... Não, você não vai ficar fazendo abdominal, tá? Acho que você pergunta, mas abdominal? Não. Outros tipos de fortalecimento, com a respiração, por exemplo, em que você vai trabalhar essa parte, marchas que você vai trabalhar junto com o equilíbrio, a questão do abdômen. É assim que você vai fazer o fortalecimento do abdômen e não com abdominais tradicionais, ok? A questão da amplitude dos exercícios que eu havia dito, né? Agora mesmo vai ficar mais difícil ainda, se já estava difícil antes, agora vai ficar mais difícil ainda, o peso vai estar maior da sua barriga, então você vai se cansar mais, você vai se fadigar mais, o tempo do seu treino tem que ser bem calculado. Não existe aquele lance de, não pode ultrapassar de 140 BPM. Cada indivíduo é um indivíduo. Então não adianta eu falar pra você que você não pode passar 140 BPM e pra fulana que ela não pode passar 140 BPM, porque ela tem um nível de condicionamento e uma estrutura física e você tem outro. Então são pessoas totalmente distintas. O ponto principal para você conseguir identificar como tá a sua fadiga, como tá, né, a sua oscilação aí no treino de questão de cardíaco, de questão de cansaço, é através do talk test, ou seja, através de como você vai falar e você vai responder. O treino normal, você tem que não conseguir falar durante o treino. Um treino de uma pessoa normal, né, sem estar gestante, é você não ter que conseguir falar durante o treino. O treino de uma pessoa gestante é totalmente diferente. Você tem que e deve conseguir falar durante o treino. Se você não consegue falar durante o treino, você já tem uma percepção de esforço bem alta aí, uma intensidade alta, que dependendo da pessoa vai estar bem elevada. Para umas nem tanto, mas para outras sim, dependendo do seu nível de condicionamento físico, como eu falei anteriormente. Então isso tudo vai depender. Então entenda que para você ter uma noção de percepção de esforço, para ver se você está pegando muito pesado no treino ou muito leve, lembrando que nos 3 momentos do seu treino, o seu treino ele não pode ser um treino muito intenso, né? Você não pode chegar ali próximo à falha, seja você uma pessoa treinada ou não, você tem que estar sempre mantendo ali 2, 3 repetições ali de apoio para você não chegar próximo a essa falha, é fazendo talk test. Então é você conseguir conversar durante você faz um exercício, tá? Então, por exemplo, tá fazendo a esteira, é conseguir conversar conforme tá fazendo a esteira. É fazer escada, conseguir conversar enquanto tá fazendo a escada. E assim você consegue ter uma percepção de esforço do que você tá fazendo, ok? Então é importante que você avalie isso, tá? Não fica vidrada ali nos batimentos cardíacos. E sim vai avaliando o teu condicionamento através dessa percepção, tá bom? Que é outra forma também. Mas alguns casos indicam até 140 BPM, beleza? Eu, por exemplo, sou uma pessoa avançada, já treino há muito tempo e o meu 140 BPM ele vai além, tá? Então, tipo, não é 140 pra mim. Pra mim, quando eu tô treinando, ele vai um pouco mais, mas eu conheço o meu corpo, eu conheço a minha intensidade do meu treino, a minha capacidade física, até onde eu posso ir, até onde eu sei que tá alto, porque eu já treino há muito tempo, então eu tenho essa consciência. Mas talvez pra quem não tenha, manter ali o 140 BPM e fazer esse talk test é uma ótima opção, ok? Outro ponto importante ali, principalmente, como eu falei, existem 2 níveis de condicionamento. Pessoa que está iniciando agora e pessoas que já treinam há muito tempo que nunca pararam, igual a mim. E pessoas que tipo, ficam naquela, vai, volta, é como se fosse um iniciante. Então, em relação ao cardio, tá? Faz uma caminhada, faz uma bike que é sentada, sem impacto. Agora, eu, por exemplo, eu poderia fazer uma corrida na esteira? Poderia. Mas eu quero correr esse risco pro meu assoalho pélvico? Não. Então eu prefiro segurar na corrida, por mais que eu já corria antes, eu já fazia tudo antes, eu prefiro dar uma segurada na corrida, ainda mais conforme o tempo a barriga vai aumentando, o peso aqui sobre o meu assoalho vai aumentando, isso vai gerando uma sobrecarga excessiva, então eu prefiro segurar na corrida e fazer outros tipos de cardio. Uma caminhada com uma esteira inclinada, onde pega bem, uma escada com uma intensidade ali de 5, 6 no máximo pra mim, tá? Um transporte, uma bike. Então pode fazer uma bike em pé também, não tem problema. Pode fazer uma bike sentada também, sempre controlando a sua percepção de esforço. Seja por essa percepção que eu falei, onde você tem que falar e você tem que conseguir responder, conseguir falar durante o exercício, ou pelo 140 BPM, beleza? Então isso aqui é um resumão, minha filha, de tudo aí sobre gestação, sobre treino que eu pude trazer pra vocês. É claro que tem muito mais coisa, né? Mas não dá pra falar aqui no vídeo, senão esse vídeo vai ficar imenso. Mas deixa suas dúvidas aqui que quem sabe eu não trago em outro vídeo pra você, fechado?
Então, ó, é isso. Eu espero que você tenha gostado e lembre-se que daqui a pouco já vai estar sendo lançado dentro do programa Mulher Fitness Treino para gestantes, tanto casa quanto academia, dividido por nível, iniciante, intermediário e avançado e por trimestre. Vai ser maravilhoso, tá? Se você tem liberação médica, tem tudo certinho, nenhuma restrição, você tá apta a treinar, sem problema algum. Beleza? Um beijo pra você e a gente se vê na próxima.